Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo. Será sobre o cristianismo de hoje. É espiritual ou físico? Estão ensinando a doutrina de Atos ou já não sabem o que é a igreja? Não é uma murmuração ou crítica da minha parte, mas sim um alerta aos meus irmãos ministros do Evangelho. O estudo será postado no YouTube e Facebook só no Health Store. Seja um evangelizador, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você está gostando do estudo, inscreva-se no canal e dê um like ou um joinha. O tema será a Igreja Cristocêntrica ou Antropocêntrica. Ou a igreja é cristocêntrica ou antropocêntrica. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por mais este momento, Pai, nesta rede social. Suplico a tua bênção, a tua graça, para que, Senhor, através do Espírito Santo, esta mensagem, Senhor, possa alcançar outras vidas, entendê-las e sabê-las do que está acontecendo, Senhor, nesta geração cristã. Amém. Muito bem, irmãos. Será um estudo que trará um alerta importantíssimo. A igreja cristocêntrica ou antropocêntrica? O que é isso? Cristocêntrica significa ela está centralizada em Cristo, ou antropocêntrica, ela está centralizada no homem? Qual é a igreja que nós temos nesta geração? Quero ler aqui uma passagem em Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ainda em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Interessante aqui essa parte de o Senhor está à porta e bate. Muitos interpretam como batida no coração para entrar, muitos interpretam batida na porta da igreja porque ele está pelo lado de fora, porque quem bate para entrar porque está pelo lado de fora. E com isso, essa mensagem de Apocalipse está na igreja de Filadélfia, a penúltima igreja. Ou, desculpe, a igreja de Laodiceia, a última igreja. Com isso, estou desejando muito que você compreenda o que está ocorrendo nesta geração cristã. A introdução, ela diz assim, estamos no fim da dispensação da graça. O que significa dispensação da graça? Favor não merecido. Muitas interpretações teológicas do conservadorismo combatem o ensino do liberalismo. Motivo, não doutrinam a igreja ou os novos convertidos como entrar pela porta estreita, ler a Bíblia, orar, jejuar, prestar cultos a Deus e comportar-se no mundo. Dizem, a salvação é de graça. Não precisa aplicar certos ensinamentos doutrinários. Você é salvo pela graça, mas você vai entender aqui o que é salvação pela graça. É uma ação soberana de Deus em benefício do ser humano caído, que não tem em si mesmo nenhum mérito para ser salvo, sendo justificado pela fé. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é por mérito, por ser bonzinho, por ser qualificado para ser um cristão, ou nasceu numa família cristã, ou nasceu já na religiosidade. Não é isso. Em Efésios capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Como acabei de dizer, não é por ser
dar esmola, fazer o bem, você ajudar. Isso é uma dádiva social que o ser humano adquire de sentimentos ao amor ao próximo, mas a salvação é bem diferente. A salvação é uma transformação. Na direção do Espírito Santo, vamos ao estudo. Hoje os ministérios que fazem vários eventos para reunirem fiéis. Isso é importante para evangelizar e trazer de volta aqueles que se afastaram, os desanimados na fé. Os resultados são confirmados na hora do apelo. A festa termina com um grande avivamento. Passados alguns dias, onde estão os salvos? Aqueles que tiveram o encontro com o Senhor Jesus ali na palavra, na mensagem. Para onde foram? Porque depois que passa o evento, cada um vai para a sua casa. E a responsabilidade tem que ficar com algum grupo de departamentos da igreja que cuidam dessas vidas. Tanto esforço humano e pouco amor cristão. Um exemplo de vida. Uma criança, quando começa a gatinhar, os pais ficam observando até que comece a dar os primeiros passos e cercam o bebê para não cair, até que consiga o equilíbrio. Assim é o novo convertido. Ele precisa dos pais na fé para acompanhar na vida cristã. Ele não vai caminhar sozinho. Precisa de conhecimento, entendimento, acompanhamento. Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, a criança não nasce comendo carne, comendo comidas sólidas. Vocês bem sabem disso. É papinha, é leite, é ensinamentos que firmam ela no desejo de continuar na caminhada cristã. E Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. O leite materno é importante, importantíssimo para o crescimento de uma criança. E o ensinamento bíblico, tendo o símbolo de um leite materno, é importante para o crescimento do novo convertido. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Eu fico pressionado com o que está acontecendo nos meios cristãos hoje. Alguns ministérios não estão mantendo foco na liturgia dos cultos e na sã doutrina. Nas reuniões, as mensagens são para satisfazer os desejos da vida social e financeira. Vocês acham que o Senhor Jesus deu a vida para o bem-estar das pessoas na terra? Estou impressionado com algumas igrejas. Só tem movimentos carnais, pulam, dançam, jogo de luzes, ambientes escuros e dizem, é a presença do Espírito Santo. É muito sério como eles querem justificar hoje as reuniões de adoração a Deus. Fico, sabe, de uma maneira inacreditável saber que isso está ocorrendo na minha geração. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Tem língua? Tem interpretação? Faça-te tudo para edificação. Hoje, os cultos não têm princípio nem fim de doutrina, de ensinamentos. São reuniões vazias, que os crentes chegam com fome, voltam sem o alimento. João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, não ameis o mundo nem que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, precisa tirar o mundo das pessoas
Não tirá-la do mundo, mas tirar o mundo delas. Requer esforço. Não essas bagatelas de cultos que não edificam, não transformam, não mudam. É uma vergonha o que estão fazendo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Inacreditáveis, estão cegos, estão anestesiados. Paulo fala aqui em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, porque virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que significa aqui comichão? Coceira nos ouvidos. Igrejas se tornam mercados de experiências, onde fiéis buscam sensacionalismo, não mudança. A verdade bíblica será cada vez mais rejeitada e muitos desejam mestres que digam apenas o que querem ouvir. Impressionante o que está ocorrendo na geração cristã da nossa época. É de admirar que o esforço, o sacrifício, as profecias, as mensagens chegaram até nós pela bondade de Deus. E muitos que assumem cargos ministeriais sem experiência nenhuma, porque são famosos, têm poder financeiro, ajudam com dízimos altos, recebem cargos por serem esses prestativos de serviços ao bem-estar do ministério que pertencem. E aqueles que estão na frente separam homens sem chamadas, sem conhecimento. Queridos, é impressionante o que eu estou dizendo. Talvez você não está percebendo isso. Mas aqui o Espírito Santo está me dando entendimento para que eu também seja despertado e passe para vocês essa mensagem. Eu já estou chegando ao final. Quero só fazer uma conclusão. Está difícil de distinguir essa geração de cristãos. É igual trigo e joio. São muitos idênticos. Muitos ministérios querem a igreja perfeita, arrancam o joio junto com o trigo. Não sabem o valor de uma alma. Querem santificar a igreja visível. Não conseguirão, porque a igreja é espiritual. Motivo de muitas divisões, cada um abre o seu ministério, só levam os descontentes e muitos seguem as suas influências. Diz eles, né? Ele tem mais amor do que aquele que nós éramos pastoreados. Justificam a sua decisão de partir para um outro ministério. Esse estudo é para acordar da dormência espiritual. A colheita já vai acontecer. Mais uns 2 versículos aqui, olha, 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Será que vocês não conseguem entender que muitos ministérios que foram abertos, até muitos antigos ministérios, estão perdendo as suas visões doutrinárias e espirituais? Homens que estão na direção estão mais enriquecidos, mais usufruindo dos patrimônios, que é para levar aos missionários, ajudar aqueles que são chamados para a obra. E nós vemos hoje
Olha, o poder financeiro, infelizmente, é que está mandando na igreja. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Talvez você não perceba isso, mas estão alertando. Mateus capítulo 13, versículo 25, 28, versículo 25, 28, 30 e 39. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui nessas parábolas, não é? Mas dormindo os homens, vem o seu inimigo e semeou no meio do joio, ou seja, no meio do trigo, joio, e retirou-se. Um inimigo é que fez isso, diz o Senhor aos seus servos, porque os seus servos queriam arrancar o joio. E os servos lhe disseram, quer pois que vamos arrancá-lo? O Senhor diz, deixai crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colha primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-los, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmão, irmã, ministério, obreiro, acorda. O que estão fazendo com a igreja hoje não é aquilo que principiou-se no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que não devemos mexer na plantação. Porque o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. E quem é o culpado? É que fez dormir nos homens, veio o seu inimigo. Quem é o culpado? Aqueles que perderam a visão espiritual, que estão aí, assentados nos seus tronos, onde o Senhor Jesus está batendo na porta para entrar. É uma pena. Desculpa a expressão, é uma pena, mas é uma realidade. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus possa abençoar você, sua vida, sua família, seu parente, seu familiar, seu ministério, aquele que ministra para você a palavra. Não adianta causar divisões ou separações, ou montar uma igreja dizendo que aquela igreja é melhor que a outra. A igreja do Senhor Jesus, como diz, é espiritual. Seja você espiritual dentro da igreja carnal. Ok? Vamos orar. Agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico por este momento, por esta palavra, que, Senhor, alcance vidas para a transformação, para a mudança, para entenderem, Senhor, o que é servir ao Senhor pela mudança, pela transformação de vida, Pai. Eu rogo a Ti, Senhor, por aqueles que às vezes são simples, aceitam tudo o que se falam, têm temor, Senhor, mas não compreendem aquilo que está sendo falado, Pai. Mas eu rogo, Senhor, desperta, porque os dias sabemos que estão se aproximando. Pai, eu oro, Senhor, por todos, pela minha família, pelos meus parentes, pelos meus amigos, meus vizinhos, Senhor, pelos meus irmãos. Ajuda-nos, Pai, porque os dias estão se tornando cada vez mais difíceis. É o que eu rogo e suplico em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Que a sua vida seja uma vida de visão espiritual. E que acorde e veja o que esses homens estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus até o próximo estudo, permitindo o Senhor, nosso Deus.